Fala galera, beleza? Canal Aprovado de Plantão na área novamente e agora com foco na lei municipal aí de Diadema, né? Estudos referentes à Guarda Municipal de Diadema que está aberto. Iniciar aí, contando o prazo, nós temos 2 meses para estudar. Hoje é dia 19/7, a prova está aí prevista para o dia 21/9. As inscrições vai até o dia 14/8. Nosso amigo Ederson aí produziu essa apostila de mapa mental sobre a Lei Complementar 8 de 91. É uma lei chatíssima assim, de estudar, porque todo mundo sabe, né? As leis municipais costumam ser extensas. Essa daqui ela tem 266 artigos. E aqui a gente vai dar uma olhada no mapa mental e depois vamos dar uma lida em alguns artigos que a gente considera importante que pode cair na sua prova aí da Guarda Municipal de Diadema, certo? Então vamos dar início aqui. Mapa mental bem produzido, né? Mapa mental bem produzido. E aqui é meio como se fosse um resumo. A gente vai começar aqui pelo resumo e depois a gente vai lá para a segunda parte, que é a parte da lei municipal, tá? Tem algumas partes grifadas lá que, como eu falei anteriormente, a gente acha importante mapear aí para a leitura ficar melhor. 266 artigos, gente. É muita coisa. A gente tem que ter em mente que não vai cair tudo. É bem específico, tá? Vamos parar de enrolar e vamos para o que interessa. Então, aqui nesse mapa mental, ele dá destaque ao quê? As disposições preliminares. Quando a gente estuda, fica mais fácil a gente separar por blocos, né? Assim você consegue dividir nos dias aí, 2 meses para 266 artigos. Eu, sinceramente, não acho necessário, tá? Mas quem tem tempo aí, não custa nada ler. Então a gente divide por blocos. Primeiro aí disposições preliminares, que vai tratar lá sobre o servidor público, pessoa legalmente investida em cargo público criado por lei. Em seguida sobre o concurso público, né, a investidura. Depois nomeação, posse, exercício. Em seguida vencimentos e remuneração. Aqui está tudo mapeado direitinho e a gente vai deixar esse material disponível lá no nosso grupo de estudos de Diadema, tá bom? Além disso, tem a segunda parte, que ainda é a continuação, que trata das licenças e afastamentos, assistência ao funcionário, deveres, ética e proibições, 8 infrações e penalidades. Esse daqui costuma cair bastante, né? Como diz aí lá no grupo, o pessoal gostava de brincar, você vai despencar, hein? Bem polêmico. E 9 servidores seletistas. Talvez servidor seletista, acho que talvez nem caia, tá? Mas é bom dar uma ênfase aqui. Em seguida também artigos mais cobrados em provas, artigos 51 e 54, salário probatório. Em seguida vem vencimentos de remuneração, licenças, proibições, sindicância e processo administrativo. Feito isso daqui, esse resumo, vamos dar uma olhada na parte da lei agora, tá? Eu não vou ler toda a lei, eu vou dar destaque ao que provavelmente vai cair na prova. Lembrando que são poucas questões para 266 artigos, então imagina aí, a banca tem que escolher o que vai cair, né? Começando lá pelas disposições preliminares. Dando início aqui no artigo 2º, para os efeitos desta lei, funcionários públicos são pessoas legalmente investidas em cargos públicos, de provimento efetivo ou em comissão. Isso daqui pode cair em questões, eles alteram alguma letrinha lá e aí já era, você cai na armadilha da banca. Artigo 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometido a um funcionário público municipal. Parágrafo 1º. Os cargos públicos são criados por lei, com denominação própria e remuneração paga pelos cofres públicos. Vamos dar continuidade aqui. Artigo 4º. Função é atribuição ao conjunto de atribuições que a administração confere a cada categoria profissional ou comete individualmente a determinados funcionários para a execução de serviços eventuais. Apesar de não estar grifado, eu acho muito importante que vocês leiam as disposições preliminares, porque como está no início, é bem provável que caia alguma coisa dessa parte. E como podem ver, é algo curto. Então, artigo 5º, os cargos de provimento efetivo da administração pública municipal serão isolados ou organizados em carreira. E aí vocês dão mais uma lida até o artigo 9º, tá? Vamos para a parte do artigo 10.
do concurso público. A investidura em cargo do provimento efetivo será feita mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as disposições previstas em regulamento, a ser estabelecido através de uma comissão partidária da administração e da entidade representativa da classe dos servidores. Galera, esse artigo aqui é fácil deles elaborarem uma questão bem difícil, porque eles podem trocar qualquer palavra daqui e fica muito fácil de cair em uma questão como essa, tá? Artigo 11. O concurso público terá validade de até 2 anos. Mais uma vez aqui eles podem colocar uma questão sobre isso, alterando o tempo, né, para 3, 4 anos. Pode ser prorrogado uma única vez por igual período. É nessa hora que a gente se engana, né, porque a validade é de 2 anos. Aí eles jogam lá uma pegadinha. O concurso público terá validade de 4 anos. Aí você vai pensar, pô, se a validade é de até 2 anos e pode se prorrogar, então essa é a alternativa correta, 4 anos, né? Então a gente tem que ficar atento a esses pequenos detalhes. Parágrafo único. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital. O edital de concurso estabelecerá os requisitos a serem satisfeitos pelos candidatos. Vamos dar continuidade aqui do provimento de cargos. Bom, aqui nessa parte, galera, o artigo 15 não é necessário, assim, a princípio, quando a gente está lendo a lei a primeira vez, a gente só passa o olho, vai lendo, passando o olho, e vai mapeando na mente o que acha que é necessário. Pega o caderno e vai marcando do lado os artigos que você acha necessário ter um foco, né? Aqui eu acho interessante marcar isso, mas não necessariamente você precisa saber o que é. Logo em seguida vai vir escrito aí o que cada um desses aqui significa. Artigo 15. Os cargos públicos serão providos por: no item 1, nomeação; item 2, reintegração; item 3, reversão; item 4, aproveitamento; item 5, readaptação; item 6, readmissão; item 7, promoção. São requisitos mínimos obrigatórios para o provimento de cargo público. Aí tem as partes aqui também que é muito interessante fazer a leitura: ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro, na forma da lei; ter a idade mínima de 18 anos, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 4º; estar no uso dos direitos civis e políticos; estar quite com as obrigações militares; ser do sexo masculino; gozar de boa saúde comprovada em exame médico; possuir aptidão para o exercício das atribuições; ter atendido às condições prescritas para o provimento do cargo. Vamos para a seção 1, da nomeação. Nomeação é o ato pelo qual o cargo público é atribuído ordinariamente a uma pessoa. A nomeação será feita em comissão quando se tratar de cargo... Isso aqui talvez não caia, não. Mas o artigo 17 pode ter probabilidade. Seção 2, da reintegração. Aqui, galera, começa isso daqui, ó, que eu comentei do artigo 15, né? Tá vendo? Nomeação, reintegração, reversão. Então, a gente vai pular toda essa parte, tá? É o artigo 15 e a gente vai aqui para o artigo 42. Vamos lá no artigo 42 para dar uma olhada. Como eu falei, tem tempo, lê tudo. Se não tem, vem para esse resumo aqui que vai ser importante. Artigo 42, da posse do exercício. Posse é o ato pelo qual a pessoa é investida em cargo público, formalizada com assinatura de termo pela autoridade competente e pelo empossando, tá? Então aqui eu achei interessante esse artigo, o artigo 44 aqui, ó: a posse deverá se verificar-se no prazo de 10 dias, que também eles podem mudar esses prazos, né? Sempre é uma pegadinha, contados da data da publicação do ato de provimento para os candidatos considerados aptos nos exames pré-admissionais de caráter eliminatório. Parágrafo único. O prazo previsto nesse artigo poderá ser prorrogado por 30 dias, a requerimento do interessado, no caso o concurseiro, né, mediante ato de autoridade competente para dar posse. Bom, vamos para o próximo artigo aqui, também eu acho interessante, apesar de não estar destacado, é o artigo 46, que fala o que é o exercício. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo, tá? E seguido aqui o artigo 47, o exercício do cargo deverá ter início nos 10 dias subsequentes ou no prazo de até 30 dias corridos, a critério do secretário da área interessada. Beleza? Agora, em seguida, a gente vai para o artigo 51, do estágio probatório. Isso aqui é muito importante porque eles também podem colocar itens diferentes do que está aqui no artigo 51. Artigo 51. Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por período de até 2 anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação, observados os seguintes fatores. Item 1, assiduidade; o 2 é a disciplina; o 3 é o desempenho; e o 4 é a responsabilidade;
E por último, 5, dedicação ao serviço. Um artigo muito interessante. Em seguida, o artigo 52. Enquanto em estágio probatório, o funcionário não poderá ser designado para exercer cargo diverso daquele para o qual foi nomeado, exceto para cargo em comissão. Agora vamos pular para a parte da estabilidade. A parte da estabilidade é o artigo 55. O funcionário estável somente perderá o cargo, item 1, em virtude de decisão judicial transitada em julgado. Item 2, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Item 3, quando for extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade por lei, caso em que permanecerá em disponibilidade remunerada. Falamos aqui da estabilidade, vamos para os artigos 67. Artigo 67. Artigo 67. A exoneração de cargo efetivo dá-se-á a pedido do funcionário ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dá-se-á quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. O item 2. Quando, tendo tomado posse, o exercício não se der no prazo legal. Seguida, o tempo de serviço, o artigo 72, será considerado de efetivo exercício o período de afastamento em virtude de. Aí tem os itens aqui. Eu peço para que vocês leiam aí no artigo 72, tá? Porque senão vai tomar muito tempo de tela aqui. E eu não acho muito necessário, né? Eu espero só que vocês busquem mais a leitura dos artigos, tá? Depois disso aqui a gente pula para a parte de remuneração, que é o artigo 83. Do vencimento e da remuneração. Artigo 83. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo, nunca inferior ao piso fixado nos termos da Lei Complementar Municipal número 36, de 17 de março de 1995, e cuja alteração, quando necessário, deverá ser feita segundo as normas constitucionais vigentes. Galera, aqui é só a parte do vencimento e a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo, tá? O que pode ser alterado é essa parte. A parte daqui da lei complementar em diante, cara, seria muito desnecessário, né? Botar uma questão que alterasse essas partes. Mas sim a parte de entendimento do que é o vencimento, tá? E a parte 84 aqui, o artigo 84, remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporários, estabelecidos em lei. Os vencimentos e as vantagens pecuniárias permanentes são irredutíveis. Sabe aquelas questões que caem para você ler e interpretar os itens das questões? Isso aqui pode ser fácil de que cai, né? Com alteração no final, né? Que podem ser redutíveis. É bem cara da Instituto Mais poder cobrar essas coisas assim. Agora vamos pular para o artigo 87. O funcionário perderá. Item 1. A remuneração dos dias em que faltar ao serviço, salvo os casos previstos neste estatuto. Item 2. Revogado, mas veio o item 2 novamente, a parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas que excederem tempo iguais ou superiores a 120 minutos em cada mês. O item 3 foi revogado. Bom, parágrafo 80, não, aí ainda tem o artigo 87A. Vamos ler ele. O funcionário preso em flagrante ou preventivamente ou recolhido à prisão em decorrência de pronúncia será considerado afastado do exercício do cargo até a decisão final transitada em julgado. Beleza? Agora vamos pular para o artigo 90 e 92. Eu estou lendo aqui um rascunho que eu fiz, galera, que antes de eu fazer esse vídeo aqui, eu dei uma estudada rápida na lei e, eu mapeei o que eu já vi caindo em prova, tá? Não é necessariamente, vou repetir, não é necessariamente que vai cair exatamente o que eu estou falando aqui, mas a probabilidade é grande, né? Essas leis são diferentes das leis que costumam cair, porque leis municipais caem um concurso ou outro. Agora, lei Maria da Penha, lei Estatuto da Criança, a gente já consegue mapear de uma forma mais assertiva. E é por isso que eu repito que é interessante que você leia a lei de cabo a rabo. Bom, vamos ler aqui das vantagens pecuniárias. Aqui, novamente, são vários itens e eu acho interessante que a gente tenha isso em mente, tá? Artigo 90. Além do vencimento e da remuneração, poderão ser pagas ao funcionário as seguintes vantagens, que são as diárias, as gratificações adicionais, salário família, auxílio doença, auxílio funeral, auxílio natalidade. Aí, provavelmente, pode ser que caia lá, né? Um auxílio família, né?
mudando aqui as palavras, uma brincadeira bem facinho de cair. O artigo 92 aqui eu também matei ele, vamos ver aqui. Artigo 92, das gratificações e adicionais. Aqui você vai se dar aqui. Essa parte que eu acho que todo mundo vai querer ler, porque é a parte que mais conta, né? A parte de remuneração. Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta lei, será concedido ao funcionário item 1, 13º salário, 2, progressão funcional, 3, quarta parte, 4, adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, 5, adicional pela prestação de serviço extraordinário, 6, adicional noturno, 7, adicional por tempo de serviço, 8, gratificação por função, que é o FG, e o 9 e o 10 foram vetados. Aqui também fala do 13º. E é isso aqui. Agora nós vamos pular lá para o final. A outra lei é mais legal de ler, galera, porque é sobre o Estatuto da Guarda, né? A Lei 298. Aí aqui eu já marquei para a gente ir para a Lei 185, tá? Então vamos dar um pulo, depois eu dou uma cortada aqui para o vídeo ficar mais direto ao ponto. Dos deveres, artigo 185. São deveres do funcionário, além dos que lhes cabem em virtude de seu cargo e do que decorre em geral de sua condição de servidor público. Aí eu vou ler aqui os que estão grifados, mas nada impede que você pegue depois a lei lá e leia completamente. Se vocês quiserem que eu leia, que vocês viram que deu mais ênfase até o artigo 100, né? Se vocês quiserem que faça um pente fino do artigo 100 até o 266, eu também faço, mas é que nem eu falei, né? São muitos artigos e eu estou dando foco aqui ao que realmente interessa aqui, tá? Dos deveres, aí são esses daí. Item 1, comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade nas horas de trabalho ordinário e extraordinário. Item... Cara, são poucos itens aqui, eu vou ler tudo. Item 2, cumprir as determinações superiores representando imediatamente e por escrito quando forem manifestamente ilegais. 3. Executar os serviços que lhes competirem e desempenhar com eficácia, zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido. 4. Tratar com civilidade aos colegas e às partes, atendendo sem preferências pessoais. 5. Providenciar para que esteja sempre atualizada no assentamento individual sua declaração de família. 6. Manter cooperação e solidariedade em relação aos companheiros de trabalho. 7. Apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio e convenientemente trajado ou com o uniforme que lhes for cedido pela Prefeitura ou pela Câmara, sendo obrigatório o seu uso. 8. Representar aos superiores sobre irregularidades de que tenha conhecimento. 9. Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado. 10. Atender com preferência a qualquer outro serviço as requisições de documentos, papéis, informações ou providências destinadas à defesa da Fazenda Municipal. 11. Sugerir providências tendentes à melhoria ou aperfeiçoamento do serviço. 12. Zelar pela preservação do patrimônio público, quer seja bens móveis ou imóveis. E aqui das proibições, o capítulo 22 das proibições, artigo 186. Deixa eu ver se tem muitos itens. Tem bastante, mas dá para ler também, né? Vamos lá. Ao funcionário é proibido. Item 1. Retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Item 2. Atender pessoas na repartição para tratar de assuntos particulares, exceto em casos excepcionais. 3. Valer-se de sua qualidade de funcionário para obter proveito pessoal para si ou para outro. 4. Coagir ou aliciar subordinados com objetivos de qualquer natureza. 5. Incitar ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público. 6. Receber de terceiro qualquer vantagem ou por trabalhos realizados na repartição ou pela promessa de realizá-los. 7. Empregar material de serviço público em tarefa particular. 8. Transferir a pessoa estranha à repartição, fora os casos previstos em lei, o desempenho do encargo que lhe competir ou a seus subordinados. 9. Exercer atividades particulares no horário de trabalho. 10. Praticar a usura dentro da repartição. 11. Entregar-se ao vício de embriaguez ou jogos proibidos dentro da repartição. 12. Portar armas de qualquer natureza. Isso aqui meio que cai por terra porque a gente vai ler alguma coisa diferenciada lá no Estatuto da Guarda do município, tá? Lei 298. Praticar a usura, tá? Porta de... o item 13. Retirar-se do local de trabalho em horário de serviço, salvo casos previstos nesse estatuto, sem conhecimento e prévia autorização do chefe imediato.
14. Marcar cartão de ponto de outro funcionário sob qualquer pretexto, rasurar o seu ou de outro. Utilizar veículo do município ou permitir que dele se utilize para fim alheio ao serviço público. 16. Recusar a fé a documento público. Recusar fé a documento público. 17. Participar de gerência ou de administração de empresa privada de sociedade civil, exercer comércio e, nessa qualidade, transacionar com o município. 15. Dedicar-se à atividade de cunho religioso e político partidário durante seu horário de trabalho, excetuados os funcionários na Câmara Municipal colocados à disposição dos vereadores como seus assessores. 19. Passar rifas, bingos e outros tipos de jogos congêneres na repartição. 20. Promover o comércio de mercadorias de qualquer espécie na repartição. Bom, aí aqui também fala do artigo 190, que dá as responsabilidades. Artigo 190, o funcionário responderá civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 194, das penalidades são penas disciplinares. Item 1, advertência. 2, repreensão. 3, suspeição. 4, demissão. 5, cassação da aposentadoria e da disponibilidade. 6, demissão qualificada com a nota a bem do serviço público. E, por último aqui, o artigo 200. Não poderá ser aplicado ao funcionário pela mesma infração mais de uma pena disciplinar. Eu também marquei aqui o artigo 205. Vamos dar uma conferida. A pena de demissão será aplicada nos casos de: item 1, crime contra a administração pública. 2, abandono de cargo. 3, falta de assiduidade. 4, improbidade administrativa. 5, incontinência pública ou conduta escandalosa na repartição. 6, ofensa física em serviço contra servidor ou particular, salvo em legítima defesa. 7, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. 8, aplicação irregular de dinheiros públicos. 9, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. 10, corrupção. 11, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 12, prática de racismo comprovada. E 13, transgressão aos incisos 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 e 17 do artigo 186 deste Estatuto. Então, é isso, galera. Tem mais artigos, mas só que esses aqui é o que a gente realmente falou assim, pô, isso aqui a gente precisa dar uma atenção. Se vocês quiserem uma parte assim dos artigos que não foram falados, vocês digam aí que a gente dá um jeito de elaborar o material. Agora o próximo passo é a gente fazer questões desses artigos. E é isso. Comentem o que vocês acharam aí embaixo, comentem também sugestões do que pode ser melhorado e o que pode ser trazido aí para vocês irem melhor ainda nessa prova de Diadema, tá? Até a próxima e fiquem com Deus aí. Até mais.